Bom dia, deputados. Senhor presidente, bom dia. Eu quero começar falando um pouco sobre essa questão importantíssima que foi levantada pelo deputado capitão Wagner sobre os casos de chikungunya, múltiplos casos de dengue, de zika vírus, sobre a proliferação do inseto Aedes aegypti e as causas desse problema continuar se agravando e sendo tão importante nos dias de hoje. Essa aqui é uma doença realmente secular. Existem relatos sobre doenças transmitidas por insetos lá nos primórdios da história, lá no Egito, e a medicina, no seu início, já fazia esses relatos. E, posteriormente, no mundo moderno, essas doenças se tornaram muito graves e importantes. E no Brasil, há um caso particular em que o papel do Aedes aegypti na transmissão de uma doença extremamente grave nas cidades, ela é relatada na literatura médica, inclusive chegando até o óbito da filha de um dos ex-presidentes do Brasil, lá na Velha República. E aí, a partir do momento que isso ocorreu, se intensificou um trabalho de combate a essa doença e de busca por enfrentamento e destruição desse inseto. Era o Aedes aegypti e a doença, na época, ela era a febre amarela, lá no passado. Onde é que está o erro dessa tese, dessa informação de que a maior parte dos focos da doença do Aedes aegypti, eles estão dentro de casa, doutora Silvana? Onde é que está o erro desse método? E eu, que sou sanitarista também, vou ousar dizer. Como é que se faz isso? Obviamente que não dá para esperar que o inseto vá lá picar a pessoa e perguntar para ele de onde foi que ele veio. Eles fazem o seguinte: as pessoas que trabalham naquelas áreas, eles procuram os focos do inseto e identificam tais quantidades de foco eram dentro de casa, outros eram fora de casa. E nessa estatística deles, eles dizem que 80% dos focos encontrados são focos domiciliares. Acontece, doutora Silvana, que aí eles só procuram os focos dentro dos domicílios, que é o trabalho que se faz. Não procuram nas áreas extradomiciliar, até porque, capitão, eles são em número insuficiente para fazer o trabalho. É aí dá a distorção da estatística nessa que seria a medicina baseada em evidências. Aí é que está o problema. E existem outras questões que nós precisamos considerar e se preocupar. A primeira delas, existe 1.000 casos de chikungunya notificados. Na verdade, a quantidade de casos que ocorre é pelo menos 20 vezes maior do que essa. Isso porque os casos não são todos identificados e notificados. Aí, capitão, é extremamente pertinente essa sua preocupação, porque se você partir do princípio que nós estamos em uma epidemia, que já é preocupante os casos que são notificados, que muitas pessoas adoeceram, não tiveram acesso aos serviços médicos, por isso não foram encaminhados para fazer os exames, que outros tantos casos suspeitos foram solicitados os exames e essas pessoas não fizeram. A quantidade de casos é realmente muito alarmante. E é isso que mais preocupa no momento que o Brasil começou a ter casos de febre amarela nas áreas inicialmente urbanas e em vários estados, fugindo às áreas dos estados aonde isso ocorria de forma endêmica, de forma aceitável e como sempre tendo casos por ser áreas de florestas aonde não se tinha como controlar. E os casos começam a aparecer suspeitos de casos urbanos. E esse inseto é um inseto que ele transmite a febre amarela também, que é muito mais grave do que essas outras. A gente fica realmente bastante preocupado. E aqui no Ceará, se não me falha a memória, pelo menos 7 casos suspeitos de febre amarela foram notificados e foram investigados. Graças a Deus, até agora, todos eles descartados. Mas a questão da proliferação do inseto a nível nacional, ela ocorre lá no passado, por conta da responsabilidade do desmonte
dos serviços que eram ultra especializados no combate ao inseto, ao Aedes aegypti. Ora, no momento em que se descobriu, se encontrou uma vacina para a febre amarela, que era a doença mais importante, transmitida por esse inseto, e a mais grave, e se entendeu que a partir dali o problema na área urbana da febre amarela estava resolvido, se descuidou, se negligenciou, e progressivamente o serviço especializado que tinha com a SUCAM, lá no passado, ele foi desmontando. Até que chegou a Fundação Nacional de Saúde, e aí esse desmonte, ele passa a ser, na medida que esses funcionários passam a ser responsabilidade dos municípios, e aí em quantidade insuficiente. O problema, hoje que nós temos um quadro de funcionários que é insuficiente para fazer o trabalho domiciliar no período de tempo necessário. Nós temos a resistência que aparece nesses insetos ao inseticida, o larvicida que é utilizado. A incapacidade de alcançar o inseto lá no lixo, que aí você não vê nenhum desses homens que já são em pouca quantidade, procurando ver se tem reservatório lá dos lixões. Então, os lixões, concretamente, e é pertinente a crítica que o capitão Wagner faz aqui, eles passam a ser uma ameaça frequente. Outra coisa, um dos métodos mais eficientes para a eliminação desse inseto é a borrifação domiciliar. Também um outro método que não está sendo utilizado na quantidade necessária para o enfrentamento de uma situação de epidemia como essa que nós vivemos. Então, o problema é grave, é sério e exige uma reflexão profunda. E essa semana nós recebemos de alguns companheiros que são da antiga Fundação Nacional de Saúde, que hoje estão prestando serviço aos municípios, um pedido de reflexão sobre isso, para se abordar também esse assunto aqui, porque a situação ela pode se agravar ainda mais. Se a gente pensa que já chegou ao limiar da crise e do agravamento dela, ela pode ficar pior ainda se a gente tiver a infelicidade de alguém que adquiriu, que contraiu a febre amarela, num desses estados onde os casos estavam ocorrendo em área urbana, chegue na cidade, ela se espalha da noite por dia numa velocidade assustadora. Então, merece uma consideração e merece que a gente tome cuidado com isso. Aproveitando o espaço aqui e relacionado ao tema de saúde, a gente quer também reforçar o convite para a audiência pública que nós realizaremos com a Comissão de Saúde lá no município de Barbalha, uma iniciativa que foram das câmaras de vereadores, principalmente de Juazeiro, Crato e Barbalha e também de Missão Velha. Nós tivemos contato com o vereador presidente da Câmara de Barbalha, Vevé Siqueira, que está à frente da organização disso, junto com o vereador Gleitson Bezerra, presidente da Câmara lá de Juazeiro, mobilizando profissionais de saúde, usuários do SUS e pacientes dos hospitais Santo Antônio e São Vicente, lá no município de Barbalha, que hoje passam por uma crise financeira de grave intensidade, que é resultado da falta ou do repasse de recurso insuficiente para cobrir as despesas que aquele hospital faz com os pacientes pobres que não podem pagar particular, que não têm acesso aos planos privados e que precisam de tratamento cardíaco, precisam do tratamento de oncologia, precisam do tratamento do trauma encefálico, principalmente o traumatismo crânioencefálico, que ocorre com bastante frequência naquela região, provavelmente por acidentes de moto, na grande sua maioria por isso. Os acidentes vascular cerebral, hemorrágico, precisam do atendimento ultra especializado, que somente esse hospital, agora o regional também faz, mas que praticamente a maior parte dos casos são atendidos no Hospital Santo Antônio. E esses pacientes ficam desamparados, que o hospital não tem como continuar suas atividades se não tiver essa parceria com o Sistema Único de Saúde. Então, isso já foi objeto de debates dos 3 parlamentos lá na região, e a gente agora quer somar o esforço para encontrar uma solução e vamos fazer essa audiência pública em conjunto com as câmaras de vereadores que tomam essa iniciativa que é brilhante. O que é que os hospitais estão reivindicando? Estão reivindicando um aumento, a elevação do seu teto financeiro para poder eles, assim, terem a capacidade de fazer o atendimento das pessoas que estão ali
hora sem ter assistência. Então, essa audiência será na Barbalha, no sábado, às 9 horas, no Cine Teatro, um local bem conhecido e palco de grandes eventos políticos e de eventos culturais, lá no município de Barbalha. A gente aproveita essa ocasião, que a gente sabe que esse nosso pronunciamento está sendo ouvido através da TV Verde Vale, lá no Cariri, para chamar as pessoas a participarem dessa discussão importante e fazemos desse momento também um ato de força política, mostrar a unidade do Cariri, de todos os políticos da região, independente de preferência partidária, que estaremos lá para defender a saúde pública, defender o atendimento desses pacientes e o aumento desse teto financeiro.